Bom dia! Sejam muito bem-vindos à Casa de Deus esta manhã, onde somos acolhidos também pelo Coral Kairos, onde temos a oportunidade de nos colocar na presença de Deus, de conversar com Ele em oração, de ouvir a palavra do Senhor, também louvar ao nosso bom Deus nas muitas bênçãos que Ele tem derramado também na nossa vida. Eu sou o pastor Anderson, sou pastor lá em Blumenau Velha, não é a primeira vez que eu venho celebrar aqui, mas eu e o pastor Luir, um ajuda o outro, né? Semana retrasada ele estava lá me ajudando na Lelute, e aí logo quando eu convidei ele, disse, eu preciso de ajuda para o dia 12. Então tá bom, então a pastora Mônica está celebrando lá hoje de manhã, e o pastor Luir e família estão lá no Espírito Santo, junto com a família da Raulinda, a irmã dela está grávida, onde teve o chá de bebê, né? Então eles também quiseram estar lá, participar como família, e me alegro em poder também conseguir ajudar o meu amigo o pastor Luir, e celebrar com vocês aqui nesta manhã. E, deixando de falar de mim, mas vamos falar do nosso bom Deus, a palavra que é lema também dessa nova semana, é uma palavra de Filipenses 1:4. A carta de Filipenses é uma carta escrita por Paulo, ele está preso, mas em nenhum momento na carta ele lamenta. A carta, bem pelo contrário, uma carta de alegria, na certeza de que tudo aquilo é em nome de Deus, nesse Cristo que veio e trouxe a salvação, e por isso ele diz, eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Lá no capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer, alegrem-se sempre no Senhor. Então que nós também possamos carregar uns aos outros, sermos perseverantes na fé, testemunharmos a Cristo, quer seja oportuno ou não. Também por isso nos reunimos aqui, em nome desse Deus, o Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. E eu convido a iniciarmos cantando o número 20, Jesus em Tua Presença.
E nos preparando para a confissão de pecados, nós vamos cantar o 41, e depois disso, então, nós nos colocamos em oração e conversamos com o nosso bom Deus. Eu convido quem puder se colocar de pé. Nós fechamos nossos olhos. Querido e bom Deus, que bom poder estar na Tua presença nesta manhã. Também aqui louvar e agradecer o Teu amor revelado em Cristo, Tuas bênçãos que temos diariamente recebido. Mas também na Tua presença, ó Pai de amor, nós nos colocamos para suplicar e pedir o Teu perdão, a Tua misericórdia em nossa vida. Por isso, ó Deus, pedimos, reconhecendo que pecamos contra Ti em palavras, em pensamentos, em atitudes. Quantas vezes nós somos egoístas, não nos alegramos quando Tu abençoas o nosso próximo. Quantas vezes nós tentamos também pensar, bolar planos para tirar vantagem uns dos outros. Perdoa, Senhor, a nossa dificuldade de perdoarmos uns aos outros. E perdoa, Senhor, se também nós achamos que a nossa religiosidade é suficiente. Tu nos conheces tão bem, ó Pai. Por isso, concede-nos a Tua infinita graça. Perdoa-nos e derrama sobre nós Teu Santo Espírito, de entendimento, de sabedoria, de coragem, para ouvirmos Tua palavra e a pormos em prática. Esse perdão, isso tudo nós pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Quando cantamos pedindo, perdão, Senhor, perdão. Diante da nossa confissão e arrependimento, a palavra de Deus em Joel 2,13 nos diz e lembra: em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Eis o nosso Deus, e é em nome dele
eu anuncio o perdão dos vossos pecados. Em nome do Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. E este Deus merece todo o nosso louvor, honra e glória. Por isso queremos louvar a este Deus com o hino 83. Quero louvar-te. Nós tomamos lugar e louvamos ao nosso bom Deus. E nos preparando para a leitura bíblica, que será do Evangelho de Lucas, quem quiser já buscar na Bíblia, nós vamos ouvir o coro Kairós, o som do silêncio.
Agora então a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 16, os versículos 1 a 13. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a este homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso, ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo. E agora, o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50. Para o outro ele perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador, desonesto, o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso, eu digo a vocês: usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Até aqui a palavra do Evangelho. E antes de ouvirmos palavra, pregação e reflexão, nós vamos ouvir Creio em Ti, também com o coro Kairos.
pregação de hoje nos vem da uma palavra do Antigo Testamento, profeta Amós, capítulo 8, os versículos 4 a 7. É sempre bom lembrar que no Antigo Testamento a profissão de risco era ser profeta, porque os profetas eram chamados, vocacionados por Deus para anunciar as promessas de Deus, mas muitas vezes também denunciar, né? Lembrar o povo ali onde eles estavam indo na contramão de Deus. E assim como nós não gostamos que alguém nos fale, você não agiu bem, você não está fazendo aquilo que é certo, pensa ouvir de um mensageiro de Deus isso. Ainda mais quando aqueles que ouviam essa palavra eram pessoas extremamente orgulhosas, né? Elas achavam que elas estavam sendo pessoas exemplares. E aqui, em Amós 8, 4 a 7, assim diz a palavra: escutem, vocês que maltratam os necessitados e exploram os humildes aqui neste país. Vocês dizem: quem dera que a festa da lua nova já tivesse terminado, para que pudéssemos voltar a vender os cereais. Como seria bom se o sábado já tivesse passado. Aí começaríamos a vender trigo de novo, cobrando preços bem altos, usando pesos e medidas falsas, e vendendo trigo que não presta. Os pobres não têm dinheiro para pagar as suas dívidas, nem mesmo os que tomam dinheiro emprestado para comprar um par de sandálias. Assim eles se venderão a nós e serão nossos escravos. Portanto, Senhor, o Deus a quem o povo de Israel louva, faz este juramento: nunca esquecerei aquilo que o meu povo tem feito. Até aqui, palavra do Senhor, e que ela possa ser hoje sempre lâmpada para os nossos pés e também luz para os nossos caminhos. Amém. Uma das falas que eu vi essa semana foi: poxa, pastor, mas de novo esse assunto dinheiro? Parece que esse ano os textos voltam sempre de novo a essa temática. E é bem verdade que a Bíblia fala muito mais de dinheiro do que de salvação e de reino dos céus. Tem umas 2.300 passagens bíblicas, versículos, que falam sobre a questão do dinheiro, da riqueza, do ser grato a Deus, de ser um bom administrador. 16 parábolas de Jesus falam sobre isso. E a Bíblia vai falar umas 250 vezes sobre salvação e reino dos céus. E não nesse sentido de que o dinheiro ou ser rico é sinônimo de condenação, e nem o contrário, a pobreza é sinônimo de salvação. Mas a preocupação sempre está o que nós fazemos com isso que temos, como nós nos comportamos. E aqui Amós traz uma palavra de denúncia a um povo que era religioso. Eles estavam guardando o sábado, tinha a tradição da festa da lua nova, ou seja, sempre quando o mês iniciava, naquele tempo o calendário era lunar, então o mês iniciava na lua nova, aquele dia também ninguém trabalhava. Mas era uma observância só por mero costume. Era algo só de aparência. O coração e a mente dele estava pensando o quê? Nossa, tomara que chegue a fim logo esse feriado, tomara que chegue a fim logo esse sábado, para nós podermos voltar aos nossos negócios. Também não é problema nós gostarmos do nosso trabalho, mas aqui Deus sabe a motivação do porquê que eles querem que chegue ao fim o sábado e o feriado. Não só para voltar aos negócios, mas aqui eles tinham negócios fraudulentos. Medidas erradas, a falcatrua, mas também o que eles vendiam, o trigo de má qualidade. Por quê? Daí o texto também traz o porquê,
Porque esse povo que não consegue pagar, ou pega mesmo dinheiro emprestado para vender as suas sandálias, eles não vão ter como nos pagar, e assim eles vão se vender a nós como escravos. Também era assim no Antigo Testamento, que aqueles que não conseguiam pagar suas dívidas, eles se vendiam como escravos. Claro que no Antigo Testamento isso era por um período máximo de 7 anos, daí vinha o ano do jubileu e eles eram libertados. Mas então tem um povo aí que está só matutando como tirar vantagem. Se a gente olhou para o Evangelho, o administrador ali, né, também pensa, a bola é ardiloso, é muito criativo, como eu vou conseguir me garantir a hora que eu for demitido da minha função? E aí vem o desafio que Jesus coloca aos seus ouvintes e também a nós, para nós usarmos daquilo que temos para conseguirmos ajuntar riquezas nos céus. Vamos trazer um pouquinho isso agora para o nosso tempo. Também é assim, que muitas vezes, no nosso tempo, nós somos pessoas extremamente religiosas. Também no tempo de Jesus, né? Qual era a crítica de Jesus para os fariseus e escribas? Que eles eram pessoas hipócritas, né? Eles faziam orações nas praças, para quê? Para serem elogiados pelos outros. Eles ajudavam os outros, para quê? Para serem elogiados pelos outros. Ele diz, vocês dão um dízimo até do cominho, mas não se importam com o outro. Então o problema não está na religiosidade, na questão dos ritos. A grande questão naquele tempo e no nosso é achar que vir no culto todo domingo, ou uma vez ou outra, ser membro de uma igreja, contribuir com essa igreja, ser batizado, confirmar, casar, achar que isso é suficiente, que isso não tem nada a ver com aquilo que nós praticamos, aquilo que nós falamos quando este culto acaba. Achar que fé cristã é só eu e Deus. Não. A crítica de Amós e também de Jesus aos seus, e nesse sentido vem para nós, é saber que o relacionamento com Deus, ele precisa transformar as nossas atitudes naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos, a maneira que nós vivemos. Esse é o desafio bem prático. Fé não é só louvar a Deus, mas é praticar o querer de Deus. Tiago vai dizer, Tiago 1, 22, se eu não me engano, né, que cabe a nós sermos ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Vamos trazer um exemplo prático para a nossa realidade. Quem, né, tem um carro e daí vai no mecânico e diz, cara, é problema na caixa, é problema no motor. Qual é a ideia que nós temos? Vou passar para frente. E a gente o faz sem avisar, muitas vezes, né? Porque que o prejuízo fique com o outro. E não importa se é um carro de 500 mil ou de 10 mil. Mas nós não queremos ficar com prejuízo. Nós queremos passar a bucha para frente. Racionalmente, isso é o certo. Né? Da onde eu vou ter prejuízo? Mas se a gente trazer isso para Amós aqui, isso é vender o trigo de má qualidade, certo? Bolar um plano para que o outro seja prejudicado. Ah, pastor, mas não é justo eu assumir o prejuízo. Sim, eu também não queria. Mas, se a gente traz Jesus para dentro, como é que Jesus diz? Faça o outro o que ele quer que faça a ti mesmo. O que eu gostaria se eu fosse comprar esse carro? Gostaria de saber o problema ou gostaria de ter essa surpresa desagradável? Então, fé cristã passa por essas questões bem práticas, que nem sempre são fáceis, simples, mas é isso que Deus espera de nós. O povo já tinha ouvido isso. Lá em Oséias 6:6, eu quero que vocês me amem e que não me ofereçam sacrifícios. Em vez de trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Então,
Fé cristã é fé, sim, que preza pela religiosidade, pelos ritos. É bom e agradável. Nenhuma vez Jesus criticou as orações em praça ou ajudar o necessitado, de maneira nenhuma. Mas é para Deus, mas também não para me glorificar, não para me engrandecer, mas sim por amor, por misericórdia. Ser rico ou pobre não é certeza de salvação nem de condenação, mas é como nós lidamos com isso, onde está a nossa segurança, como nós procedemos com aquilo que nós temos, quer muito ou pouco. Por muito tempo também algumas teologias aí condenaram, porque o rico vai tudo para o inferno. Não, a sociedade precisa. E aí eu vou trazer uma história que Lutero uma vez conta, ele até escreve isso numa dos escritos dele. Ele recebeu uma carta de um sapateiro, e o sapateiro pergunta para Lutero: Lutero, eu quero muito servir a Deus. Preciso eu fechar minha sapataria e ir para um convento para ter certeza da salvação? E Lutero vai dizer: não. Faça um sapato de boa qualidade e o venda por um preço justo. A sociedade precisa de sapateiros, precisa de advogados, precisa de professores, precisa de policiais, precisa de diaristas, precisa de jardineiros, de músicos. Tudo é importante. E ali, na função que nós temos, na profissão que nós temos, quer seja empregado, quer seja patrão, nós somos chamados a colocar em prática aquilo que é justo, bom, verdadeiro e agradável a Deus. Esse é o desafio. Esse é o desafio. E Paulo bem nos lembra que muitas vezes é assim, que o bem que nós queremos, esse a gente não consegue fazer. Mas o mal que nós queremos, esse a gente não consegue. Então, a gente precisa de novo voltar para a palavra de Deus. Nos fortalecer, nos encorajar, nela nos orientar. Também nos desafios. Na segunda-feira, também quando a gente vai sair aqui do culto, vai talvez almoçar com alguém que a gente nem gosta tanto assim. Então, a gente precisa amar o próximo, sim. Aprender a perdoar e ter essa regrinha que é fundamental, né? Jesus coloca: faça ao outro aquilo que queres que faça a ti mesmo. Então, te colocar no lugar do outro, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, da forma com que nós falamos, também quando aquele 0800 liga para nós, né? Quem não perdeu a paciência já alguma vez com aquele povo, né? É preciso respirar fundo e dizer: puxa, ele está sendo obrigado àquilo também. Então, não precisamos atender. Não, eu não tenho paciência para aquilo também, não. Mas de conseguir respirar e dizer: não, obrigado, não sou eu, não tenho interesse, e botãozinho vermelho. De poder, sim, dizer não, mas de uma maneira também educada e decente. Mas, mais do que isso, aqui em Amós, vem esse desafio, né? De nós não sermos apenas cumpridores de ritos e tradições, de costumes. Uma coisa bem real do nosso tempo é a Sexta-feira Santa, onde nós temos o costume de não comermos carne vermelha. Não é uma tradição bíblica, isso é uma tradição histórica, tem o seu sentido, mas não é pecado comer carne vermelha na Sexta-feira Santa. Nós o fazemos, né? Não o fazemos porque Jesus derramou o seu sangue por nós, porque o peixe é um símbolo dos primeiros cristãos, que em vez de usar a cruz, colocavam um peixe na sua porta, que significa Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Mas eu conheci pessoas que esperavam da meia-noite para fazer churrasco, tipo assim, estão contando as horas. Não faz sentido. Não faz sentido. Quer comer o teu churrasco na Sexta-feira Santa? Come. Não é isso que vai te condenar, cara. Mas a hipocrisia, né? O fingir, eu vou lá. Não, isso não é suficiente. Deus quer sim nosso louvor, nossa adoração, mas que a gente lute contra o pecado diariamente. Amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias da nossa vida até que Cristo venha. Então, que a palavra de Deus continue nos desafiando, que sejamos gratos
naquilo que temos, quer muito, quer pouco, mas a quem muito foi dado, também muito será exigido. Né? Tem muita responsabilidade também de impactar a vida dos outros. Então, que aquilo que nós sabemos, aquilo que nós temos, que também seja bênção na nossa vida, na vida dos outros, mas que busquemos sempre viver em coerência, orientados e firmados na palavra de Deus e sendo bons administradores daquilo que temos recebido do nosso Deus. E busquemos sim os ritos, né? Participar num culto, num grupo, cantar num coral, ajudar o outro, porque Deus nos amou primeiro. Que sempre seja resposta ao amor de Deus. Que vivamos a nossa fé com sinceridade, com honestidade, com coerência, porque é isso que Deus espera de nós. Não só ritos e tradições, mas que o sigamos, que nele creiamos e a ele obedeçamos. Que assim nós não só amemos os rituais, mas amemos sim ao nosso Deus e o sirvamos com alegria até que Cristo venha. Que Deus derrame sobre nós o Espírito Santo, que Ele nos encoraje, nos capacite e que de fato possamos ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus com alegria hoje e sempre. Amém. E em resposta a essa palavra de Deus, eu convido a confessarmos e afirmarmos a nossa fé, confiança com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos tomar lugar? E nós vamos cantar agora o 623, Grandioso és tu. Enquanto nós cantamos, temos a oferta, e a igreja hoje destina essa oferta para o trabalho com mulheres, mas também para a implantação de capelanias hospitalares. Então, tem projetos que a igreja também está bancando em alguns hospitais. O objetivo é que mais hospitais tenham ministros também fazendo visitas. Então, também a oferta vai para esse trabalho e essa missão da igreja. Que Deus abençoe dádivas e doadores. E nós cantamos Grandioso és tu.
e nos preparando para a oração final, nós vamos ainda mais uma vez ouvir o coro. Eu só peço a Deus, e depois a gente vai ter uma palavra de oração. Vou convidar quem pudesse colocar de pé. Vamos ter nossa palavra de oração. E vamos ter também, né, na nossa mente, hoje é dia das crianças, também quarta-feira é o dia do professor. E se a gente pensa nas crianças, professores, também a gente não pode tirar nosso corpo fora como pai e mãe, né? O nosso desafio hoje é de sermos os influenciadores, né? Tem gente ganhando dinheiro com isso, influenciando a vida de tantos, mas cabe a nós como pais e mães sermos os influenciadores principais dos nossos filhos, também os professores, né? Serem referência, para que possam
também nossas crianças aprenderem aquilo que é bom, justo e verdadeiro. Então, vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Querido e bom Deus, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez, te rendemos glórias, louvores, te agradecemos por todas as bênçãos recebidas, por nossa vida, família, amigos, por essa comunidade. Te agradecemos pelas crianças, hoje nós lembramos o dia delas, te agradecemos pelos professores, aqueles que nos ensinaram e aqueles que têm dedicado também nesse serviço ainda hoje. Cuida destes, lhes dê sabedoria, dê paciência, dê entendimento também para que possam cumprir o seu papel com alegria, com dedicação. E assim também, ó Deus, pedimos por essa igreja, abençoa aqui essa comunidade para que possa cada vez ser uma igreja mais viva e atuante, praticante também do Teu querer. Abençoa, Senhor, igualmente o pastor Eluir e sua família também nesse tempo de estar lá no Espírito Santo, mas que possam voltar também em segurança. E assim, ó Pai amado, lembramos este mundo também em suas injustiças, violências. Tem misericórdia de nós, Senhor, também no nosso país, em meio a tantas incertezas. Dê clareza aos nossos governantes, para que possam ser instrumentos também do Teu querer neste mundo. Ó Deus, cuida de tantas pessoas doentes, em hospitais, em casa, se ali dando força, dando ânimo, dando recuperação. E segue conosco também quando daqui saímos, abençoa o nosso domingo, a nossa nova semana e derrama sobre nós o Espírito Santo. Nos encoraja, Senhor, para sermos ouvintes e praticantes da Tua palavra, para que possamos não só ser pessoas que praticam rituais da religião, mas que sejam instrumentos vivos, sendo sal e terra, sal e luz neste mundo que é Teu. Assim, toma aquilo que está em nosso coração e faz o melhor nas nossas vidas, porque isso te entregamos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim nós queremos seguir sob o cuidado e a bênção de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós. Que Ele vos acompanhe e guarde. O Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos, pois, na paz do Senhor, o sirvamos com alegria. Sejamos praticantes daquilo que é agradável a Deus, não só de aparência, mas de fato e de verdade. Que Deus nos ajude. Amém. Nós vamos tomar lugar, vamos ouvir o último hino do coro Kairos. As palmas já foram batidas, mas mais uma vez nós agradecemos também a dedicação, o empenho dos coralistas, do regente. Assim nós agradecemos a vocês. Obrigado. E